pensam como foi que eu consegui. Mas o Senhor falava, essas mesmas mulheres têm passado momentos de aflição tão grande, mas tão grande, que por momentos é como se roubasse todas as forças. Meu Deus. É como se roubasse todas as expectativas. São mulheres que nunca questionaram ao Senhor propósito em nenhum lugar. Mas as adversidades têm sido tão grandes que elas falaram nos últimos dias: Senhor, eu não quero te questionar. Eu sei que foi o Senhor quem chamou, foi o Senhor quem estabeleceu. O propósito é seu, mas eu não estou entendendo nada. Meu O Deus. Senhor falou que há mulheres Meu Deus. enfraquecidas. Jesus. E o Senhor vem falando de mulheres improváveis. Jesus. Nós todas somos improváveis. Meu Porque Deus. todas nós e todos nós fomos comprados com um preço alto de sangue. Oh, E o que tem nos Ramanda. mantido de pé é somente a graça do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração como tema para essa tarde: mulheres improváveis tornam-se armas poderosas nas mãos de Deus em tempos de crise. Meu Deus. Tempos de crise é tempo favorável para o agir de Deus. Amém? Mas eu quero neste momento, eu sei que nós já louvamos, que o Senhor já falou, mas eu tenho que entregar na ordem certa que o Senhor me deu. Amém. Porque aquilo que eu trouxe não é meu. Eu sou vaso de barro igual você, dependente dele igual você. E se eu não entregar aquilo que não é meu, o peso vai vir, vai ter cobrança, então eu não posso. Pode soltar, por favor. Eu queria te convidar a ficar de pé. Amém, Jesus. Para você, nesse momento, lembrar que nunca você pode parar de lutar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nunca mais. Glória ao teu nome, Senhor. Estamos à tua presença neste lugar, ó Pai. Toma o primeiro lugar nas nossas guerras. Toma o primeiro lugar nas nossas lutas. Aleluia. Nos reveste de graça, de poder, de autoridade, de ousadia do teu Espírito. Glória a Oh, Deus. Espírito Santo de Deus. Pra tentar ferir o
Porque o inimigo das nossas almas, ele tem investido forte em roubar a nossa esperança. E a palavra vai dizer que a esperança adiada, ela faz o que com a alma? Adoece. Jesus. E automaticamente o corpo também adoece. E nessa tarde nós vamos ministrar uma palavra não só para entender o que Deus pode fazer, mas entender também o que é humano, o que é possível fazermos, porque muitas pessoas às vezes não conquistam, não veem resposta de oração porque não tomam atitude. Fica esperando só pelo sobrenatural de Deus. E Deus muitas vezes já te deu o comando, a direção, como já foi dito aqui, e falta apenas a coragem para avançar, para fazer. E essa semana nós comemoramos, foi dia de reflexão, né, Dia Internacional da Mulher. Nós sabemos que é um dia de muitas lutas, dia de lembrarmos das conquistas, mas também de percebermos quantas coisas ainda tem pela frente para conquistar e ainda conseguir guardar o que foi conquistado. E nós temos essa história desde a época de antes de Jesus, a Bíblia já relata. Quantas histórias a Bíblia vai dizer, vai citar a mulher que não tinha nome, era anônima, a mulher não era contada, ela não tinha relevância. E Jesus vem com um resgate completo. Ele resgata a mulher, a sua identidade, a sua história, o seu ministério. Ele começa a dar coisas para esta mulher. Nós estamos aqui porque tantas outras já pagaram um preço alto para estarmos aqui, não é verdade? E eu queria te pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear por ela um pouquinho. Então pode liberar, por favor, os slides. Nós vamos passar por alguns textos. A pastora me passou um tema e eu coloquei um trecho, Esdras ou Esdras 10, é o tema de vocês, falando sobre levantar. Mas antes de nós levarmos em conta esse período pós-exílio, que é os livros históricos de Esdras, Neemias e Esther, nós temos que lembrar que houve um cativeiro. Houve um cativeiro de 70 anos. Mas antes do cativeiro vir, o Senhor mandou profetas. O Senhor mandou avisos. Aleluia. O Senhor colocou qual era a verdadeira intenção. Mas o povo se corrompeu. O povo se distanciou. O povo se achou legítimo. O povo se achou totalmente independente. Jesus. E naquela independência buscaram outros deuses. Naquela independência apostataram da fé. Naquela independência fizeram casamentos que não eram alianças para terem sido feitas. E veio o cativeiro. E naquele cativeiro choraram pelos louvores, choraram pelas perdas, pelas coisas boas, pela liberdade que tinham e não souberam aproveitar. Qualquer semelhança com o nosso tempo é mera coincidência. Meu Deus! Não é? Mas aí veio o período pós-exílio, porque o Senhor disse que levaria, mas traria de volta. E naquele período pós-exílio, é interessante que, quando nós vamos ver a história, vem o rei Assuero, vem o rei Xerxes, vem o rei Ciro, não nessa ordem exatamente, mas eles acontecem no processo histórico. E aí vem a convocação. Quem quer voltar para Jerusalém? Jesus! Isso é muito forte, porque a oportunidade de voltar para a terra foi dada. Mas a Bíblia vai dizer que muitos já tinham se estabelecido dentro do cativeiro. Jesus! Já tinham se acostumado com o cativeiro.
Isso acontece conosco também. Porque o cativeiro babilônico, ele tinha uma característica diferenciada do cativeiro egípcio. O cativeiro egípcio, ele tinha uma característica de escravo. Mas no cativeiro babilônico era como se fosse livre. Aparentemente livre. Mas na aparência havia prisão. E muitos já tiveram ordem para sair. Meu Há muito Deus, tempo. Jesus. E não entenderam que que profundo. já era tempo de sair. É, E Deus. continua se contaminando com as coisas daquela terra. Essa é a introdução dessa palavra. Porque no meio dessa crise, Deus então, pode passar, por favor. Deus então vai levantar 3 pessoas com finalidades diferentes para cumprir propósitos. E não é diferente comigo e contigo. Então, lá em Esdras 10:4 diz: levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Aleluia. Essa ordem foi dada, pode passar, por favor. Foi dada a Esdras, que foi escriba, que foi o homem levantado para fazer a restauração ou reconstrução do templo. Foi estabelecido o templo de culto ao Senhor, o templo que havia sido destruído lá em Jerusalém. Restaurar o templo, levar de volta para o templo os utensílios que haviam sido levados para templos de ídolos. Restaurar a adoração ao Senhor. Esse foi o chamado de Esdras. Depois vem Neemias para reconstruir os muros, estabelecer os limites, colocar segurança naquele lugar. E muitos também se levantaram, assim como em Esdras, se levantou contra Neemias para impedir que a obra do Senhor fosse restaurada. Então, onde há opositores, é indicação que você está no caminho certo. Meu Deus. Se você não tem oposição, tem alguma coisa errada. Se está tudo muito suave, tem alguma coisa errada. Eita. Levantou dentro do propósito, vão levantar opositores. Para que tudo isso? Não precisa disso tudo. Jesus. É tempo de pandemia, fica em casa. Vai ter aglomeração, não vai? E o medo vem e paralisa. E muitas vezes você deixa de ouvir a senha que vai tirar você do teu cativeiro. Porque Meu você Deus. tem vozes de oposição. Jesus. Terceiro momento, levanta-se Esther. Preservação do povo judeu. No mesmo tempo, 3 pessoas diferentes, com propósitos diferentes, para atingir o mesmo objetivo, a unidade. O que eu quero colocar aqui? Que o Senhor depende de mim e de você, com os talentos e habilidades que Ele já nos deu, para levantarmos e cumprirmos o propósito que foi estabelecido. Amém. E muita gente até hoje não sabe ainda o que é o propósito. E quando nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1 e ao 5, vai dizer que nós fomos chamados para darmos muito fruto. E o que o nosso fruto permaneça. Que fruto é esse? A habilidade, o dom, o talento que Deus te emprestou para você multiplicar, ensinar, levar adiante, porque o IT é para todos nós. Aleluia. E como que eu vou cumprir esse IT? De uma forma diferenciada. Um trabalhou na construção do templo, o outro trabalhou na construção dos muros. E enquanto o povo judeu sofria risco de morte, levanta-se Radassa. Depois Esther. Por que depois Esther? Porque o nome foi mudado.
Aleluia. Porque a história foi traçada. Quem era a Radassa que se transformou na rainha Esther? Aquela menina que já tinha um passado dolorido de perdas, órfã, criada pelo primo, mas obediente às instruções daquele primo, submissa às orientações. Aleluia. E foi essa submissão e obediência que a levaram a cumprir um propósito tal que até hoje, na festa de Purim, é lembrado que o povo judeu não morreu, não foi exterminado naquele tempo, porque ela se levantou, porque ela se expôs, porque ela se colocou à disposição para cumprir o propósito. Aleluia! E aqui nós estamos falando de propósitos específicos e pessoas específicas. Pode passar, por favor. Deus, Então, nesse aleluia. ponto, é importante porque muitas vezes a pessoa não cumpre o propósito do chamado porque ela quer cantar igual alguém, falar igual ao outro, fazer a coreografia igual ao outro, pregar, quer ir para a rua fazer evangelismo da forma que o outro é, como se fosse uma TV, como se fosse uma cópia. E ainda faz assim, olha, eu estou aqui na frente, mas eu não sou pregadora não. Eu estou aqui na frente, mas eu não sou cantora não, se desmerecendo. Eita Deus! Você tem o seu jeito, a sua identidade não é igual a de ninguém. Aleluia. Sabe aquilo que jogou a forma fora? É verdade. Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. As nossas digitais não são iguais. Aleluia. As íris dos nossos olhos não são iguais. Não tem ninguém igual a ninguém. Você é único, você é única. Glória a Você Deus. cumpre propósito. Você não é acidente de percurso. Você Aleluia. não é por acaso, não. Você foi o espermatozoide que conseguiu fazer a fecundação daquele óvulo. E não houve aborto. Não houve nenhuma impossibilidade que impedisse que hoje você está aqui. Aleluia. Propósito. Oh Deus, aleluia. Estabelecido. E muitas vezes estamos aqui por não entender propósito, perdemos tempo. Jesus. Enquanto perdemos tempo, Satanás ganha. Porque enquanto não sabemos qual é o propósito e a missão, Satanás faz tudo para embaraçar o caminho. Isso é bíblico, Marta? É. Lembra de Sansão? Ele foi levantado para ser juiz. Mas ele não valorizou a unção que tinha sobre a sua vida. Ele era nazireu, separado desde o seu nascimento, desde a sua gestação. Porque desde a gestação o anjo apareceu e falou quem ele ia ser, para que ele viria. Os pais tomaram os cuidados necessários, mas houve um momento da independência. O momento de ir fazer as coisas da maneira que acha que deve fazer. E dentro daquele processo, ele se envolveu com pessoas que ele não deveria ter se envolvido. Ele não honrou os seus pais. Até que dentro da sua fraqueza, que passa a ser então seu laço e armadilha, não é isso que a palavra nos ensina? Que nós caímos naquilo que nós cobiçamos. Era o que ele cobiçava que trouxe a sua derrota. Jesus. E ali, ao contar aquele segredo, o que acontece com Sansão? Ele é ridicularizado, furam os olhos, cortam o cabelo, fazem dele um bobo da corte. Mas naquele momento há uma coisa chamada arrependimento. Meu Deus! Confissão. Aleluia! E quando há arrependimento e confissão, que a Bíblia diz que Glória quando a eu Deus. confesso o pecado e deixo, eu alcanço misericórdia. Oh, glória a Deus! Eu não sei o que você está passando. E que a culpa, de repente, está tomando o primeiro lugar, um peso tão grande. Basta apenas fazer o que já foi falado aqui na hora do louvor, a oração do quarto. Aleluia! Entra no teu quarto, fecha a porta, busca o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te
ouvirá. Vai recompensar, porque Recompensará. tem algumas traduções que falam ele te vê. Mas é interessante, eu estou falando, ele não ouve, ele vê. É porque ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Aleluia! Desde quando você não tinha forma, ele te teceu, ele te formou para um grande propósito. Glória a Deus! E Deus usa os improváveis. Vamos ver o que são os improváveis? Pode passar, por favor. Pode passar. Improvável, que tende a não acontecer, que pode não ocorrer, é incerto, que não se consegue provar, impossível ou inacreditável. Lembram da história de Jabes, lá em Crônicas? Não diz qual é o nome da família, não conta a história, apenas diz que a mãe o teve com dores. Jabes ou Jabez, significado, nascido com dores. Imagina uma dor tão intensa ao ponto de se materializar no nome e fidelizar para a vida toda. Se foi na época do bullying, lá veio nascido com dor, lá veio dolorido, lá veio das dor, né? Imagina, mas a Bíblia vai dizer que ele orou ao Deus de Israel. E a oração de Jabes, atendida, diz que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Aleluia! Isso significa que não importa a família que você nasceu, a história que você tem, Aleluia. o que você tem para trás lá no seu passado, a boa mão do Senhor pode mudar toda a história, toda a circunstância, transformar qualquer maldição em bênção. Aleluia! Mas você tem que se levantar. Glória a Deus! Porque para Esdras tomar atitude ali de reconstruir o templo, ele precisou levantar. E como líder ele se levantou, os outros viram que ele tinha uma atitude e falou: nós estamos contigo. Foi assim também com Neemias. Quando Esther viu que a situação estava complicada, que era adversa, que ela não tinha condições de resolver aquela situação sozinha, porque primeiro o primo pega e aparece para ela e fala: vê se não foi para esta causa que hoje você está dentro deste palácio. Os lugares que nós estamos são lugares estratégicos para resolver situações pontuais. Aleluia! E dentro dessas situações pontuais, foi também colocado bem claro para Esther que se não for por você, outro há de se levantar. E o que é importante perceber é que se nós deixarmos a oportunidade passar, a obra vai ser feita da mesma maneira. É, Jesus! Apenas você não vai ser participante dessa história. Meu O Deus! seu nome, o seu legado não vai ficar registrado lá. É A verdade. Bíblia só tem 2 livros com o nome de mulher, Ruth e Esther. E Ruth, nós sabemos da história, 3 mulheres viúvas venceram o luto, venceram a dor. Uma se conteve em voltar para casa, mas a outra falou: para onde você for, eu fui. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia! E aonde forem sepultadas, também serei eu. E Aleluia! aquela fidelidade ao Deus de Israel e a sua sogra rendeu a ela trazer uma linhagem que traria o Messias. Às vezes a oportunidade de uma grande mudança vem com um embrulho de tragédia. Eita Às Deus! vezes a oportunidade dos voos altos vão vir forjados de situações doloridas, altas temperaturas. Jesus. Mas vamos ver aqui como que foram as improváveis. Pode passar, por favor. Vamos conhecer algumas improváveis. Olha Sara, cheia de fé, respeitosa, bonita, mãe do povo de Israel. Aqui contou só o lado bonito, né? Mas lembram de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela,
da terra eu te mostrarei, farei de ti pai de uma grande nação. E se Sara estava junto, ela seria essa mãe. Mas lembra quantas coisas Sara passou? Abraão teve medo de dizer que Sara era sua esposa. Ele entregou na mão do faraó. Teve um momento também que Sara achou que não ia mais gerar. Sara riu da promessa, entregou a escrava no lugar. Não foi isso que aconteceu? Mas ela venceu. Ela cumpriu essa promessa. Pode passar. Miriam, irmã mais velha de Moisés, profetiza, líder de louvor e era também muito inteligente. Miriam foi aquela que ficou tomando conta do cestinho de Moisés lá no rio, no momento em que Faraó mandou matar todos os meninos. E através de Miriam, ela, depois que viu que a filha de Faraó levou para o palácio, ela deu um jeito que a mãe dela fosse lá cuidar do próprio filho. Aleluia. Estava postas, pronta para exercer o seu propósito. Pode passar.